Meu nome é Ellen Souza, trabalho na equipe de tecnologia aqui da TOTUS. Somos responsáveis pela construção da linguagem TLPP, bem como do framework que existirá sobre ela, desenvolvida na própria TLPP. Hoje vamos mostrar como implementar serviços REST usando essa linguagem. Vocês vão ver a facilidade que foi adicionada. Então, muita gente pergunta o que é o TLPP e por que a TOTS optou por uma nova linguagem. A TOTS é uma linguagem, a TOTS é uma empresa bastante comprometida com o seu legado e com tudo que vem do ADVPL. Então, simplesmente trazer algumas inovações para o ADVPL poderiam quebrar comportamentos que hoje já são maduros na rua. Então, por isso de uma nova linguagem. Então, o que é o TLPP? Ela é uma melhoria, ela é uma adição de recursos novos à linguagem TLPP, à linguagem ADVPL. Algumas coisas que já estão disponíveis no TLPP para quem já está usando a versão do binário Lobo-Guará. Então, com o fonte como extensão TLPP, você já acessa esses novos recursos, que são a utilização de nomes longos. Para quem conhece do ADVPL, isso era limitado a 10 caracteres, o que trazia bastante limitação nas implementações. O recurso de namespace, tanto para você importar um namespace, quanto organizar o seu código na forma de pacotes. Interface, o conceito de orientação a objetos, de você poder criar um contrato entre as suas aplicações, de modo que elas não dependam da implementação em si, fazendo com que as dependências sejam diminuídas e o seu código possa ficar mais simples. Métodos estáticos, recursos de reflection e annotation. Inclusive, a annotation, vocês vão ver num exemplo aqui, que é utilizada com a construção desse novo modelo de REST. O recurso de variadic, que é você poder passar para uma função ou para um método parâmetros que de antecedência você não sabe quantos serão. Então, ele precisa apenas ser o último parâmetro e pode ser um número infinito de parâmetros que você precisa passar para essa função. Modificadores de acesso, então nas nossas classes hoje é possível usar private, public e protect, encapsulando melhor os seus dados, estruturando melhor a sua aplicação. Em desenvolvimento, estamos trazendo uma tipagem forte para a linguagem. Hoje, o tipo da linguagem é genérico, você pode atribuir qualquer tipo de dado a uma variável e ela vai mudando no decorrer do fluxo do seu programa. Então, vai haver tratamentos para isso. Você pode utilizar o recurso de JSON passado para parâmetros de funções ou métodos também, sem precisar concatenar uma string, você usa a própria anotação do JSON. O recurso de try-catch para você fazer tratamento e captura de erros. Hoje na DVPL existe o error block. Então o try-catch visa ser uma melhoria do error block. Também temos o recurso de sobrecarga de operadores. O polimorfismo de funções também estamos trabalhando. A sobrecarga de operadores é um recurso também de orientação a objetos, onde você pode reimplementar um operador que a linguagem já tem, você dá outro comportamento para o seu operador. Você pode consultar
com mais detalhes todas essas informações na página do TDM, do tópico da linguagem TLPP. E agora a gente vai falar um pouco do que é o TOTOS Language Framework. O nosso objetivo é criar recursos, trazer recursos novos de linguagens mais modernas para o TLPP e, em cima disso, construir um framework que seja independente de um RP. Então, alguém que queira aprender TLPP e não use o Proteus, não seja usuário do Proteus, por exemplo, vai ter essa oportunidade. Esse frame visa ser colaborativo, então, inicialmente aqui dentro da TOTOS, um projeto aberto, onde os colaboradores vão poder participar. Estamos estudando a possibilidade de abrir, assim como foi feito com o Portinari, abrir para a comunidade como um todo participar da construção desse frame. Algumas ferramentas importantes que já estão sendo construídas, algumas já estão prontas, mas ainda não estão disponibilizadas, serão disponibilizadas provavelmente na liberação que vai acontecer em setembro. É uma engine de testes unitários, para você escrever seus testes na linguagem TLPP. Ela ficou de muito fácil utilização, é muito semelhante, usa as annotations, muito semelhante com as engines que existem no mercado, como JUnity e outras. Para ferramenta de Redis, que é um servidor de aplicação de cache. A MQP, para você ter consumo de filas, como com o RabbitMQ. ORM, que é uma facilidade para os desenvolvedores não ficarem tão preocupados em como escrever uma query, em como acessar os recursos do banco. Então, através da relação entre a entidade e a distância do seu objeto, com o qual você está trabalhando na sua aplicação, e a persistência dessa entidade no banco de dados. Então, isso vai ser feito de uma forma mais simples. Estamos trabalhando também com previsão para entrega no final do ano, em dezembro. Refatoração e implementações de novas funções e outros recursos, assim como listas, algumas coisas que os próprios desenvolvedores vêm pedindo para a gente. Então, essa é uma abertura também que estamos dando para vocês. Se vocês sentem alguma necessidade de novas funcionalidades, novos recursos na linguagem, vocês podem entrar em contato com a gente e sugerir. E com esse framework, o objetivo é criar ferramentas que tenham um uso prático e simples e que possa aumentar a produtividade e o reuso. Então, você vai ter componentes e você pode reutilizar esses componentes nos seus projetos sem que toda vez ter que reescrever toda a roda. Mas o que vamos falar hoje, fazer uma demonstração, é da utilização de Web Services REST. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do que muda em relação ao que temos hoje. A criação do REST, como vocês vão ver, ela ficou bastante simples. Em 3 passos você configura seu serviço. Primeira parte é configurar o servidor de aplicação, o servidor HTTP no servidor de aplicação. Criar a sua função utilizando uma annotation que vai fazer o relacionamento entre a sua função e o seu endpoint. E a partir daí é só testar a partir de outras soluções de mercado ou do seu próprio sistema. Daqui a pouquinho o Cristiano Denart, que trabalha com a gente, vai fazer um exemplo prático, mas só adiantando, então,
A primeira parte, você faz a configuração do seu init app server, ligando as chaves de HTTP server, HTTP port, locations e thread pool, que é o número de threads que você vai disponibilizar para atender as suas requisições. Ele vai entrar em mais detalhe quando for apresentar o exemplo. Feito isso, configurado o River Server, você simplesmente vai implementar uma função. Aqui no caso a gente implementou uma user function com o verbo, relacionando o verbo e a função que ele vai executar. Temos a parte do framework que criou um handler de sistema que chama OREST, que ele realiza já toda a comunicação com o servidor, fica aguardando eventos e aguardando as requisições e executando as requisições. Nesse ponto, estamos trabalhando para realizar alguns tipos de validação, de autenticação, como AUT, JWT, e também tem a previsão de sair no final de setembro. Então, aqui você, através desse handler, ele manipula já todas as requisições que chegam. Então, você consegue pegar qual foi a requisição, o tipo de parâmetro que veio, se foi query param, path param, e assim por diante, de uma forma bem simples. E o retorno também é bastante simples. Você simplesmente seta a sua resposta nesse mesmo handler e ele envia para você, para o seu cliente. A terceira parte que vai ser mostrada no nosso exemplo, no nosso caso de uso, é o consumo desses serviços através da ferramenta Postman, que é bastante conhecida no mercado. Então, como eu disse, em 3 passos simples, você já consegue disponibilizar um serviço na sua aplicação, para o seu cliente. Então, vamos praticar um pouquinho agora. Eu vou passar a palavra para o Cristiano Denardi, que vai conduzir com vocês um exemplo prático disso. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiano Denardi, trabalho no time da Ellen e do framework TLPP. Sou desenvolvedora da VPL desde 2003, que foi quando entrei na Microsiga. Acompanhei toda essa evolução, tanto do produto quanto da linguagem. Acompanhei também todas as fases de web services que nós tivemos, desde o web service SOAP, que a gente trabalhava, era extremamente custoso para se desenvolver e complicado, até essa nova versão do REST que o framework do Proteus fez, e que deu um salto gigantesco de facilidade no desenvolvimento, e essa versão nova que a gente está apresentando que facilita ainda mais. Com base nessa experiência, eu posso dizer que com essa nova versão, qualquer desenvolvedor consegue fazer esse desenvolvimento sem ter que ter conhecimentos profundos de desenvolvimento HTTP, desenvolvimento de web service, tá? Então, um analista simples que não tenha conhecimento de desenvolvimento com classes, com objetos, tenha conhecimento só de forma procedural, conhece só simplesmente desenvolvimento em funções, ele tem condições de fazer um web service REST de forma rápida, simples, sem muito conhecimento. Basta ele conhecer a regra de negócio que vai ser aplicada no REST e um pouco de programação, ele vai conseguir desenvolver isso, tá? Parece meio mágica, mas a gente vai mostrar aqui funcionando para vocês, tá bom?
O exemplo que eu vou mostrar para vocês está no GitHub. Se você procurar aqui TLPP Sample REST, exatamente com esse nome no GitHub da TOTUS, então é github.com/totus/TLPP Sample REST com hífen entre cada palavra. Você consegue baixar esse projeto, exatamente esse que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá bom? Nele tem um manual de como a gente vai proceder, de cada verbo que a gente vai executar, todas as formas de executar e esses web services que nós desenvolvemos. E na pasta source do CRUD, que é o exemplo que a gente está fazendo, tem toda a implementação, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a base de dados. Como é um exercício que o foco não é na base de dados, o fonte está pronto aqui, esse Generate Table, tá? Para quem não conhece, já está aqui a forma de usar SQLite, então já é uma forma de você aprender também o como fazer um SQLite, tá bom? Então a gente não está usando o DBAccess, nada muito complexo aqui, tá? E aqui nesse exemplo também vocês já podem ver um recurso que a Ellen nos disse anteriormente, que é o nome longo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso, que é justamente o que o exercício está pedindo aqui, é criar essa pasta, tá? Então, as primeiras coisas, já vi que eu não tenho nenhum SQLite aqui criado na minha base, que é o que o exercício pede, subir o app server e vou executar. Primeiro vamos conectar na base aqui, desculpa. Para quem não conhece ou está chegando agora, conhece somente o TDS, a TOTUS também já disponibilizou o VS Code de forma nativa pela própria tecnologia para você utilizar compilando, debugando, e tudo isso tem em cima de um LSP que é o Language Server Protocol, tá? Então aqui a gente vai fazer a conexão com a minha base, com o meu servidor, que eu já está no ar aqui. Só deixa ele subir aqui, porque eu estou dentro de uma VM e essa VM é um pouco lenta, tá, pessoal? Me desculpem. Apareceu aqui o meu ambiente. Vou fazer a conexão. Pronto, estamos conectados na base. Vamos executar a função. O foco aqui não é nem o que a função faz, então simplesmente a gente vai executar para ela criar a base popular. Tá bom? Olhando aqui, ela criou a nossa base. Se eu vier aqui num client de SQLite, a gente consegue conectar nele e vai conseguir enxergar essa tabela. Estou conectado. Essa é a tabela que eu mandei criar lá através da função. E aquela rotina já me cria 4 usuários com nickname, com nome de usuário, com o nome mesmo da pessoa e um password. Tá? Então, o nosso primeiro exercício, seguindo aqui a linha, é criar um usuário. Tá? Aqui existem 3 formas. A gente seguiu no desenvolvimento sem muitas práticas, boas práticas de desenvolvimento de REST, mantendo sempre os endpoints parecidos ou iguais e mudaria somente o verbo. A gente manteve aqui um endpoint bem distinguindo uma opção da outra, para que quando você visse o fonte, visse o endpoint, você vê como é que funciona, tá? Isso aqui ele é um exercício
de prática e de entendimento, ele não é um exercício que vai ser posto em produção. Então, justamente por isso a gente tomou essa decisão de fazer dessa maneira, tá bom? Então aqui a gente tem 3 modos. Um modo a gente está passando o parâmetro através do corpo do HTTP, passando um JSON. O segundo modo a gente está passando via query param e o terceiro modo a gente passa via path param, tá? Como a gente vai passar em vários exercícios, cada exercício eu vou passar por um modo para vocês verem como é que faz, tá bom? O primeiro modo, então, a gente vai seguir aqui com o corpo da mensagem, tá? Eu vou abrir aqui o Postman, que é uma ferramenta de mercado que faz justamente o consumo de web services, tá? Para justamente vocês perceberem que é simples depois de implementado o como que faz o uso do web service, tá bom? Olhando aqui, vamos abrir também, então, o fonte para vocês verem como que foi implementado essa opção. Então é só você vir aqui, ó, REST Users Put. Dentro daqui tem todos os endpoints feitos e implementados nos exemplos que estão, tá bom? Então, ó, como a Ellen disse, a primeira coisa que é preciso pôr são esses dois includes, o do TLPP Core e o TLPP REST. O TLPP REST é importante justamente porque tem as annotations específicas do REST, que são os verbos, tá? Então, nesse caso, a gente está usando o verbo put. Então, @put, você já está dizendo que essa função vai ser um web service e dentro o primeiro parâmetro que você passa justamente com o seu endpoint que você vai executar, tá bom? Então, a tua URL vai ser composta pelo IP ou DNS da sua máquina, o protocolo que você disponibilizou, HTTP ou HTTPS, mais a porta que você configurou no INI, mais o endpoint que você tá ok? Então, nesse caso, é esse endpoint que está exatamente nesse exercício aqui. Para facilitar, eu vou copiar, vou vir nesse exemplo aqui, colo ele no body, vou colar exatamente esse JSON que está aqui. O que eu estou dizendo aqui quando eu for fazer essa requisição? Eu vou fazer a requisição para essa URL, eu espero que exista um web service REST respondendo nesse endereço, tá bom? Com o verbo put e passando como parâmetro no body um JSON para ele, tá ok? Então, se nós virmos aqui na base, só tem 4 usuários. Executando aqui, ele já executou, já me retornou, e o exercício aqui ele já gravou lá, tá bom? Então, olhando fonte, novamente, esse é o endpoint que ele acessou. Como que eu acesso exatamente o conteúdo dos parâmetros que ele nos passou? A Ellen tinha comentado desse objeto allRest, que justamente ele é criado pelo handle do framework Tails++, tá? Através do getBoardRequest, você consegue pegar exatamente o conteúdo que foi passado pelo corpo do HTTP, tá ok? Através do request, tá? Então você vai ter esse getBoardRequest e ele vai te retornar aquele conteúdo. A gente está transformando ele num JSON, nesse caso, convertendo ele para JSON. E aqui a gente pega os valores de cada
cada conteúdo de cada parâmetro que está dentro desse JSON, tá bom? No final da execução da nossa função, a gente retorna através do allRest setResponse, tá? Hoje, ainda na versão que a gente está executando nesse momento, a gente ainda precisa passar o nStatus, que é o código de retorno do HTTP. Nesse caso, se você olhar aqui no Postman, a gente tem aqui, ó, a gente obteve o retorno 200, que significa um retorno de sucesso, tá bom? Você poderia passar aqui 500 caso tivesse dado algum erro aqui, por exemplo, ele não conseguiu gravar, tá? Ele ia falar que não conseguiu criar o usuário e te retornar o código 500 dessa requisição, tá bom? Na nova versão que está para sair, a gente está só escrevendo o teste unitário, não vai ser mais necessário o nStatus. Ele já vai subentender que se você não forçar a alteração do código de status ou forçar que aconteceu algum erro, ele vai retornar 200. Para que seja mais simples ainda para o usuário final, que fala assim, cara, eu não quero nem saber os números de códigos. Eu quero falar, cara, retornou com sucesso, retornou com erro. Então você vai ter o setResponse, você vai ter o setFull, no caso de falha, e você só passa a mensagem de retorno para esse web service, tá? É isso. Você vê que para esse exercício está extremamente simples, tá bom? A implementação aqui eu só centralizei numa função a parte de gravação, simplesmente para entendimento depois quando vocês pegarem o fonte, tá bom? Mas você poderia fazer simplesmente dentro dessa própria user function, vai, grava ou faz o que tem que fazer, chama uma rotina automática, um exec auto do Proteus, enfim, acessa um banco de dados que você quiser fazer ou faz o cálculo que você tiver que fazer, depende da regra de negócio, e você usa o setResponse para retorno do teu web service. Simples, assim e rápido, exatamente dessa maneira, tá bom? O próximo exercício, a gente vai buscar, verificar se a Ana que a gente acabou de cadastrar, de fato está na nossa base. Então a gente vem aqui no Postman de novo, eu mudo aqui a minha requisição, mudo o modo get, não vou passar nada no body para ela, e simplesmente estou fazendo um get para ver se essa Ana existe. Faço uma requisição e ele me retornou o ID dela que ela foi cadastrada, o nome, o nick e o username dela, tá bom? Vamos ao código para vocês verem como que é implementado, e nesse caso a gente já optou por apresentar para vocês o modo de path_param. O que muda nesse caso? Aqui o endpoint poderia ser o mesmo, você pode não ter que mudar nada. O que muda aqui é que essa parte aqui, que faz parte do endpoint 2.user, ele vai compor o seu endpoint, porém esse user é variável. Eu vou receber uma variável do tipo do nome user nessa posição. Os dados que forem colocados nessa posição é de nome user. Como lá eu peguei com um outro método, dessa maneira eu pego o allRest, get path_params request. Através desse método, ele me retorna um JSON já com a lista de todos os parâmetros que foram passados via path_param. Como que eu pego o valor? O nome do JSON que eu criei aqui, colchetes e o nome da variável. Pronto. Dentro do meu CUser eu já tenho o valor que foi passado para lá. Ah, então se eu chegar e vir aqui e mudar para José, vai funcionar? Sim, porque esse final do endpoint ele é variável, tá? Isso é o que distingue do path_param, tá bom? O próximo exercício
nós vamos alterar esse conteúdo. E alterar, nós vamos usar então agora o query param. A gente cadastrou com o nome errado, a Ana, o apelido dela está errado, enfim. Nesse exemplo a gente fez dessa maneira. Vamos aqui para o endpoint. Vamos mudar para post, que é o verbo que está aqui. Se a gente vier no banco de dados, ela está como Ana Camargo e o apelido dela está aqui, tá bom? Vamos executar. Ele me disse aqui que gravou. Se a gente for conferir, já mudou para Ana Ferreira e o apelido dela é Aninha. Gravou com sucesso. Então a gente vai para o fonte do post. Aqui é o modo através do body. Aqui é o modo via query param, tá? Você cria o endpoint da mesma maneira. Você pega através do get, query, request e pega também através do JSON. Você vê que é muito similar ao path_param. O que muda é o endpoint, tá? Por quê? Porque aqui fica aberto para quem for consumir a sua endpoint passar o parâmetro conforme ele queira aqui na URL. Tá, eu quero passar mais parâmetros. Ele consegue passar e você consegue captar sem que você mude seu endpoint, tá bom? Então aí fica o uso de cada modo conforme regras de negócio e aplicação de cada um, tá bom? Mas você vê que é muito similar, é muito parecido e é muito simples de um modo para o outro, tá? Então o que muda é o como que eu pego. Você pode inclusive fazer que eles trabalhem os três modos juntos. Vai fazer sentido? Aí é você que determina. Você que vai falar se faz sentido isso para o seu Web Service REST ou não, tá? O que é muito usado é path_param com o body. Então, eu quero que sempre o ID do cara que eu quero alterar vai estar lá em cima e todos os dados que vão ser alterados estão no body. Tá bom, você vai conseguir, você vai ter que pegar, vai ter que usar o get path params request e você vai ter que usar também o get body request, tá? Para você conseguir pegar todos os valores, porque isso vai estar tudo dentro do objeto ao REST. No final, todos fazem o set response, tá? Isso não tem como, porque você tem que ter o set response, mas ele é simples, tá bom? O próximo exercício, ele é muito similar à alteração, é o PET, aliás. Eu vou alterar um outro usuário, tá? Eu vou usar aqui também path_param. Simplesmente o exercício está aqui para vocês saberem que o verbo pet está implementado, que facilita para quem gosta de usar a semântica do REST corretamente. Tá? Então vou alterar o usuário José. Então aqui ele está como José, Zé e José Gonçalves. Aqui eu fiz a alteração. E o José já é Josival e Zezinho. Tá? Então assim, se eu pegar o fonte do pet, que é o que eu usei aqui, o path_param, você vê que eu tenho 3 variáveis recebendo via path_param e eles fazem parte do meu endpoint. Ok? Você vê que é exatamente a mesma forma de programar. Você vai ter aqui em cima os dois includes. Você faz o annotation com o pet, passa o endpoint, recebe via getParam_request e ao final faz o set response.
tá bom? Aqui está mais claro o número do código que eu estou retornando, mas não muda nada. Futuramente, nem isso você vai precisar. Será só isso. Isso. Caso de erro e caso de acerto. Retornando 200, retornando 500. Tá bom? Como último exercício, a gente tem um delete, tá? Então a gente vai deletar a Ana, que a gente acabou de incluir. A Ana ainda está na nossa base. Então, o verbo delete, venho, vou passar o parâmetro aqui e falo assim, cara, quero deletar o usuário Ana. Me disse que deletou com sucesso. A Ana já não está mais na base. Vamos abrir, por curiosidade aqui. Mesma coisa, include. Usei path_param, então está implementado dessa maneira. Peguei pelo get_param, path_param request e fiz o retorno do setResponse, como todos os outros. O que muda de um para o outro é o verbo que você coloca da annotation, tá bom? E o que você vai implementar. Simples assim. Como bônus de exercício, a gente tem aqui um valide, como se fosse um usuário e senha validando. Acho que já deve estar até por aqui. Exatamente. Então, vou fazer um get através desse endpoint. Não é nesse caso, é esse caso aqui. E ele vai me retornar se esse usuário está ok ou não. Tá bom? Então, se eu mudar aqui a senha dele, ele vai me validar errado. Esse exercício é justamente o valide. O valide está o mais simples, porque eu fiz só um modo dele receber parâmetro. Então, esse exercício aqui resume bem a facilidade de como você faz um Web Service REST. Método GET, fiz o endpoint, estou recebendo através do body, faço todo o tratamento que eu tiver que fazer com parâmetro, recebo, pego os valores, entrego esses valores para uma função que vai me validar lá na base de dados se esses dados conferem, que está nesse generate table. Conforme esse cara me retornar, eu faço o retorno 200 ou 500 e acabou. Set response, está feito o teu web service REST. Simples, rápido, com poucas linhas de implementações, sem muito conhecimento técnico, sem conhecimento de classe. Ah, posso fazer em classe? Sim. Você vai colar essa annotation no método de uma classe. Ah, eu gosto de fazer com classe. Então tá bom, você vai escrever tua classe. Cada método vai ser um web service seu, um verbo seu. Enfim, depende como você queira fazer. E você cola essa annotation diretamente no método, tá bom? E você consegue executar dessa maneira. É isso, pessoal, simples. Vou abrir aqui o ini para vocês verem como que está a configuração para esse meu exercício, tá? Veja que estou aqui com o HTTP Server, eu ativei ele, tá? Isso aqui são configurações que eu quero que gere log para mim, justamente porque a gente está desenvolvendo e testando bastante coisa, vocês não precisam dessa chave. O load.json, ele cria um JSON no root path com todos os web services para acelerar o uso desses de todos os endpoints. Você configura qual o charset que você quer configurar para o seu web service. E você pode, você pode configurar vários web services, tá? Como por exemplo aqui estava, eu tinha um HTTP
e um HTTP com SSL. Tá? Aqui está desativado no exemplo, porque a gente está usando só HTTP, mas o que diferencia? Aqui veja que eu coloquei, no caso do HTTP, a porta 9080, as minhas locations, você pode ter várias locations para essa porta, para esse protocolo, e o content type, quais os content types que esse serviço vai responder. E aqui você pode trabalhar com todos esses. É obrigatório? Não, ele vai seguir o valor padrão, mas você pode mudar. No ini está aqui porque a gente está testando e facilita para vocês. Tá bom? No caso do SSL, o que muda? Você vai colocar os certificados. Tá bom? Para cada server, você coloca uma location. Na location, você pode adicionar um path ao final da sua URL. Então, vai ser o protocolo, HTTP ou HTTPS, o IP ou o DNS que você está publicando o teu serviço. Então, nesse caso aqui, estaria publicando com esse DNS, que é o do certificado, e no HTTP que a gente está usando está o IP mesmo, 127.0.0.1, né, que é o localhost. A porta, dois pontos, porta que você publicou, no nosso caso é a 9080. E como a gente não pôs nada no path, acabou. A partir dali é o endpoint. Eu poderia simplesmente colocar aqui exercício, tá bom? Só que aí, dentro daqueles nossos exercícios, seria porta barra exercício barra os endpoints, tá bom? Root path que você vai colocar e ele vai acessar os teus exercícios, quer dizer, os teus arquivos HTML. Qual que é a default page? E thread pool, você pode fazer várias thread pools, pools de threads. E na thread pool, você fala qual que é o environment, quantas threads vai atender essa thread pool. E o handler, por enquanto, vocês vão utilizar esse handler REST, que é o do nosso framework TLPP. Futuramente, quando isso for disponibilizado e todo mundo tiver acesso aos fontes, você pode escrever o seu próprio handle e customizar da sua maneira. Tá bom? Ah, eu quero que seja com outro nome, eu quero que seja de outra maneira. Ok, sem problema nenhum. Por enquanto, está sendo dessa maneira, tem que ser com esse nome aqui. Ok, eu acho que eu falei tudo. Você acha que eu esqueci alguma coisa, Ellen? Tá? É isso, pessoal, parte de REST. Se caso vocês queiram também, depois que a gente faça alguma documentação da parte de teste unitário ou qualquer outro recurso, a gente faz, então seria bom vocês sinalizarem, porque o teste unitário já está pronto, inclusive a gente utiliza para a entrega do nosso projeto, então tudo que a gente desenvolve tem teste unitário, tá? Os outros recursos estão em fase bem final de desenvolvimento, então assim, se tiver interesse, pedem que a gente gere o material e a gente faz aí prática para vocês trabalharem com o nosso framework e poderem também dar ideias e sugestões para nós, tá bom? Agora a Ellen segue com a apresentação, pessoal. Valeu! Olá novamente. Então, depois dessa super aula aí, de como botar a mão na massa e praticar de verdade, a gente levantou algumas dúvidas que as pessoas vêm perguntando com bastante frequência. A primeira delas é se o ADVPL vai morrer? O TLPP veio para matar o ADVPL? Não, o ADVPL não vai morrer. O TLPP é a adição de recursos novos ao DVPL. A mudança de extensão se deve justamente ao respeito ao nosso legado. Então, se você tem um ponte onde você tem duas variáveis, por exemplo, com nomes com mais de 10 caracteres, escrito em TRW, em ADVPL, e se você mudar esse ponte para a extensão TLPP, isso pode gerar um colateral para você, porque até então os nomes eram considerados com apenas 10 caracteres. Então, para fazer essa mudança, vai ser um processo longo e gradual. O TLPP não vai morrer. Outra coisa que perguntaram bastante é como usar o TLPP com o MVC, que é o framework do Proteus, né, uma camada do Proteus.
Isso também vai ser um processo gradual, realizado juntamente com a equipe de frame, a gente vai ver como uma camada vai se encaixar na outra, mas basicamente o TLPP, o objetivo dele é ser usado como uma linguagem de back-end agregado ao Portinari, que é o novo THF, né? Mais uma pergunta aqui que está ligada à primeira, é se o PRW e o TLPP eles podem coexistir. Sim, se você está com a versão do Lobo-Guará, você consegue fazer com que no seu RPO você tenha tanto compilado do TLPP quanto compilado do PRW. E eles conseguem sim coexistir. O que eu ganho utilizando o TL++? Então, além dos recursos que foram ditos no começo da apresentação, como modificador de acesso, interface, entre outros, você também ganha todas essas ferramentas que estamos construindo no framework para facilitar o reuso de componentes e simplificar a tua aplicação. Usar Portinari com o TLPP, sim, esse é um dos objetivos, que você tenha o front-end das suas aplicações escrito em Portinari e os serviços e o back-end escrito em TLPP. Uma coisa que foi bastante questionada também é se já existe treinamento de TLPP. Ainda não temos disponibilizados treinamentos de TLPP. É uma linguagem que está sendo desenvolvida e estamos tentando fazer isso de forma bastante colaborativa e construtiva. Então, assim que houverem treinamentos disponibilizados, com certeza a TOTUS vai lançar a divulgação nas principais redes utilizadas por ela. Aprenda DVPL ou TLPP. Como eu disse no começo, o TLPP é uma melhoria, é trazer recursos novos para a DVPL. Então, você não perde nada em aprender a DVPL, pelo contrário, você vai estar já com uma base para interar com os novos recursos do TLPP. Então, se você está chegando agora, está querendo aprender essa linguagem, pode começar com o DVPL e TLPP ao mesmo tempo. Uma não exclui a outra, a sintaxe é bem parecida, são melhorias. Outra pergunta que fizeram bastante foi se eu consigo aprender a linguagem da TOTUS sem possuir o RP da TOTUS. Por enquanto, hoje, você consegue apenas através dos tutoriais e das informações disponibilizadas no TDN e em outras páginas que a TOTUS possui, mas para você utilizar, ainda não. Isso está sendo estudado, não tenho como falar se vai realmente ser realizado ou não, mas está sendo estudado a possibilidade de abrir uma versão trial do App Server para fins de aprendizado. Então, estamos trabalhando vendo qual é a melhor forma de fazer isso. Ontem também ficaram bastante interessados em como é a autenticação e o consumo de licenças com o TLPP. Bom, as licenças consumidas são do produto do ERP. Então, se você vai usar o TLPP com o ERP da TOTS, o consumo de licenças continua exatamente como está hoje, como é hoje. Se porventura você quiser usar o TLPP para construir alguma aplicação, alguma integração que não consuma dados do Proteus, que não consuma o RP Proteus, você não terá o consumo de licença. Outra pergunta é se suporta GraphQL. Ainda não suporta GraphQL, a gente vai analisar. GraphQL, para quem nunca ouviu falar, é uma alternativa do REST, uma nova alternativa aí que surgiu no mercado. Ainda não suporta e vamos analisar para
para tentar construir e disponibilizar um melhor para vocês. E sim, acho que eu já respondi em alguma anterior, se você mudar o seu ponte hoje para TLPP, você consegue usar os novos recursos, consegue usar os novos recursos apresentados no início, que estão disponibilizados no binário Lobo-Guará. Se você está com o binário Lobo-Guará, você já pode utilizar os recursos da linguagem, os recursos do framework, que são o Redis, a engine de teste, ainda não estão disponibilizados para todo mundo e a previsão é que venha a ser disponibilizado nas próximas liberações, provavelmente a partir de setembro, do fim de setembro. Então é isso, quero agradecer muito a participação de vocês, que vocês tenham gostado dessas informações. Para saber mais sobre a linguagem, acessem a página do TDN. Os exercícios, como o Denard disse, estão disponibilizados no GitHub da TOTS, então você pode ir lá, baixar os fontes, você não vai conseguir executá-los, mas você consegue ver a forma que está sendo usada, ver o código e compreender melhor como isso está sendo feito. Muito obrigada, agradeço em nome de toda a equipe. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, aqui estão nossos contatos. Podem entrar em contato, não precisa ficar com algum receio. A gente não promete que vai colocar no roadmap tudo que for pedido, mas a gente vai com certeza analisar e dar um retorno para vocês com todas as solicitações. Muito obrigada, espero que tenham gostado e aguardem por novidades.